Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí em mais um dia da maratona de lives do mês de julho. Ai, que delícia! Hoje teremos live até 11 horas da noite, então não se preocupem. Estarei aqui com vocês e amanhã só à noite, tá bom? Muito bem, antes do nosso escritor entrar, quero lembrar para vocês que todas as entrevistas podem ser assistidas. Natan, um beijo, querido. Pelo Spotify, Anchor, Amazon Music e canal do YouTube do Livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas e todo o material que é gerado diariamente no canal, tá bom? Muito bem. Outro lembrete aqui para vocês é que do nosso parceiro literário desse mês de julho, que é a revista literária O Book BR. Então já corre lá no Instagram para seguir a revista, que tem aí, né, um projeto voltado para divulgação de autores nacionais, com espaço para contista, poetas, entrevistas, um espetáculo. Então já corre lá, já segue para conhecer o trabalho do O Book BR, tá bom? Maravilha! Hoje a gente vai bater um papo com o escritor nacional Eduardo Alberto Demétrio Mussi. Vamos bater um papo com ele sobre o seu livro Histórias que o Tempo Me Contou. Aliás, que trabalho! Ele que super topou bater um papo com a gente, conversando sobre o seu livro, sobre o seu trabalho literário. Enfim, vamos conhecer um pouco mais sobre esse escritor nacional. Eu não sei se é a primeira vez dele que vai participar de uma live, mas eu acho que ele deve estar meio perdido. Eu mandei mensagem para ele. Vamos ver. Outra coisa, gente, aqui no Rio de Janeiro tá ventando absurdamente, assim, de árvore cair, de mato pegar fogo, tá um negócio horrível aqui no Rio de Janeiro. Então, se eu cair, vocês sabem que é falta de energia, tá? Eu vou tentar voltar, mas a luz tá piscando, tá ventando muito, gente, vocês não têm noção de como tá ventando aqui no Rio de Janeiro. Meu escritor tá aqui, tá ao vivo? Tô ao vivo no Instagram. Deixa eu ver se ele entrou aqui. Ah, ele está aqui. Te mandei o convite. Vai aparecer aí um sinalzinho de 1, o número 1. Eduardo, no meio da sua tela tem 2 setinhas. Tem o microfone, a câmera e a setinha. Clica na setinha no meio da tela. Ah, muito bem! Querido, seja muito bem-vindo, tudo bem? Prazer em conhecê-la. Foi difícil entrar na live? Tava perdido? Tava um pouco. Eu sou muito, como se diz, sei lá, como é que diz, caipira nesse negócio. Não se preocupe, porque é assim mesmo, principalmente quando a gente é a primeira vez. Eu quero muito te agradecer pela sua disponibilidade, pelo seu tempo de vir aqui, bater um papo, conversar com a gente. Obrigada, tá? Obrigado também. É a tua primeira live, né? Não, live Live porque é ao vivo, né? Mas eu já fiz uma entrevista que foi gravada e depois foi passada no YouTube. Ah, que bacana! Você, por acaso, tem canal no YouTube ou não? Não. Fica no canal da pessoa que me conversou comigo. Não tem. Muito bem. Você é de qual lugar do Brasil? Eu moro em Paraty. Perto Paraty?
perto de você. Verdade! Eu moro aqui há 13 anos já. 12 anos, 1900. Gente, Paraty. Paraty é uma delícia, gente. Ontem eu recebi um escritor que usou a cidade de Paraty como inspiração para produzir o livro dele. O cenário do livro dele, que é um crime. E aí ele usou coisas, histórias de Paraty. Olha que e hoje eu recebo um escritor que mora em Paraty. Eu acho que isso é um sinal para eu ir a Paraty, hein? Eduardo, se eu for aí, eu vou te chamar para a gente tomar um café, viu? Será bem-vinda. Será bem-vinda. Eu não convido para tomar uma cachaça porque eu não tomo cachaça, né? Ai, eu adoro a cachaça, gente. Eu adoro a cachaça. E as cachaças de Paraty são boas demais, gente. Uma cachaça com a linguicinha. Vou pegar o ônibus e vou para aí, sem pensar 2 vezes. Seja bem-vindo. Eduardo, você virá a Bienal no Rio esse ano? Não. Eu ia, sabe? Eu ia, Monique. Mas eu, na verdade, não sou escritor, né? Esse mundo literário é um mundo meio esquisito para o meu entendimento. Então, para eu ir para a Bienal, eu teria que pagar, investir. Eu investi, a editora ia vender o livro e ela ia ganhar o dinheiro. Então, eu achei muito esquisito, né? Inclusive, ela está com o livro para lançar meu, ela já está imprimindo o segundo livro, né? Mas você tem que pagar uma taxa para poder entrar. Então, não interessa, não me interessei, não. Até porque eu não... Quem ia vender o livro era a editora, ela que ia ganhar, né? Eu iria entrar como capital. Não interessa, não interessa. Não escrevi para ganhar dinheiro. Não é esse o objetivo. É isso aí. A ideia é essa, é escrever para não ganhar dinheiro. A gente escreve porque a gente quer ser lido, né? A gente quer colocar alguma coisa no mundo, mas que a gente espera o retorno que a gente investiu, dificilmente teremos. Não me preocupo com isso, não. Pois é. Bom, gente, só lembrando que Paraty é o lugar onde acontece a Flip, tá? A famosa Flip literária é em Paraty que acontece, aonde o nosso escritor mora. Olha que maravilha. Esse meu segundo livro será lançado lá, viu? O teu segundo? O segundo livro que já está na fase de impressão será feito o lançamento na Flip pela editora. A editora vai botar uma stand aqui. E quando é que vai ser a Flip aí? De 22 a 26 de novembro. Quer dizer, olha só, gente, como eles são danados. A Bienal vai ser em setembro, a Flip vai ser em novembro, um atrás do outro. Isso porque várias feiras literárias vêm acontecendo ao redor do Brasil nesses últimos meses. Então, assim, imagina a gente acompanhar tudo. Não tem condições, gente. Não tem, é muita feira literária, né? Eu quero ir à Flip esse ano, pretendo ir à Flip. Se eu realmente for, eu estarei aí no lançamento do seu livro, tá? Eu lhe avisarei. Muito bem. Agora, antes da gente falar sobre o teu segundo livro, né? Eu tô aqui com Histórias que o Tempo Me Contou. Você tem ele físico aí em mãos? Tem um exemplar aqui. Aqui. Mostra pra gente a sua capa. Sobe um pouquinho, isso. Sobe mais. Olha essa capa, gente. Tem um homem lá dentro, tá vendo? Pescando. Olha o simbolismo dessa capa. Que capa belíssima. O Eduardo, como é que surgiu o projeto dessa capa? Você já tinha uma ideia?
Ou foi isso com a aqui, editora? essa capa também é uma história, né? Não tem lá, não está lá no livro, mas é uma história também. Eu sou um cara privilegiado, eu me considero modéstia à parte. Eu tenho um amigo, quando eu vim morar para Paraty, em frente à minha casa, eu tenho um casal que mora em Campinas, que fizemos logo amizade com ele. Uma amizade que parece que é uma amizade de longa data, né? De muito tempo. Então, se tornamos muitos amigos. Chama-se Rui Assunção, e a esposa Ieda. Né? Bom, o Rui é um artista plástico, pintor. Então, ele é muito experiente. Ele já trabalhou em vários jornais de São Paulo, em revistas importantes, como ilustrador. Né? Agora ele está aposentado. Mas continua pintando, continua fazendo seus trabalhos quando pedem por encomenda e tudo, e pintando. No pintor, esse tipo dele é um artista que não pode parar, não para, né? Nunca. Então, quando eu decidi fazer esse livro, Rui, você faz a capa para mim? Ele faço. Então, mas eu preciso ler o livro para ver. Então, como não é um romance, então são 27 histórias diferentes, uma da outra, eu dei o livro, mas não tinha título ainda no livro. Né? Aí ele ficou matutando, e dizia, ficou até preocupado, pô, Edu, eu ainda não consegui uma capa para o teu livro, não sei como é que eu vou desenhar. Aí, no dia seguinte que ele me falou isso, eu disse, o livro já tem título. Aí eu passei o título para ele. Disse, agora sai a capa. Quando eu dei o título para ele, no dia seguinte ele me apresentou a capa, que é uma ampulheta, e ele diz ele que esse cara que está lá dentro pescando as histórias sou eu. Inclusive eu uso um chapéu parecido com isso na minha horta. Então foi essa a capa do livro. E ele já fez a capa do segundo, mas o segundo eu não quero falar muito, não, viu, Monique? Porque ele ainda não saiu, ele está lá na impressão, tá? Não vou falar nem. Deixa ele pegar corpo primeiro, materializar pra gente, né? Agora. De repente, no meio do caminho pode até copiar também. Né? Pois é, não vamos colocar aí a carroça na frente dos bois, né? Agora, uma segunda conversa depois sobre ele. Ô, Eduardo, me fala uma coisa. Histórias que o Tempo me contou, você lançou ele em que ano? Foi o ano passado. Você falou aí que são 27 histórias. É uma mistura de contos com crônicas, né? com reflexões minhas, coisas parecidas. Porque são títulos, principalmente as crônicas, são coisas, algumas são mais recentes, outras já foram mais antigas, que eu ajustei para o tempo. Né? Eu já vinha escrevendo há algum tempo, já vinha guardando alguns textos, muitos desses contos que estão aqui já estava escrito há algum tempo e estavam guardados. Entendi. Aí, quer dizer, você acabou reunindo e dando vida a histórias que o Tempo me contou. Você publicou esse livro, foi por editora? A editora é a editora Moura, que pertence à editora CRV, de Curitiba. Não conhecia o trabalho deles. Editora Moura, isso? Moura. A principal é a CRV. Essa editora CRV, ela publica muitos livros didáticos, muitos, todos quanto é tipo. E eles perceberam que muitos professores se aposentavam e começavam a escrever outros livros, romances, coisas assim. E como eles já usavam de editora para publicar seus livros didáticos, eles perceberam que não dava para misturar uma coisa com a outra. Então, eles criaram essa subsidiária, essa Moura, para fazer só livros, só romances, essas coisas assim, contos, livros literários, né? Sem ser didático.
Interessante. Fica aí. Então, no selo você vai ver aqui, acho que dá para ver aqui o selo da M. Moura. Moura. Fica aí a dica de editora para que os escritores possam conhecer o trabalho. Muito bom. Pois é, você gostou dessa parceria com a editora? Você acha que fluiu bem? E o segundo livro, pelo que eu estou vendo, também vai? Sim. O trabalho, a comunicação, o trâmite desde o primeiro contato até a finalização do livro foi excelente. Eles são muito bons. É boa essa parceria, né? Quando dá certo, de editora com escritor, porque aí o livro também, né, gente, acaba dando certo também, não tem jeito. Agora, eu tô aqui com a tua bio, eu vou ler para o pessoal te conhecer um pouquinho mais. Eu posso ler? Claro, pode ler. Eduardo Alberto Demétrio Mussi. Nasceu em Belém do Pará e logo em seguida foi para Santarém, oeste do estado, onde passou os primeiros 18 anos de sua vida. É graduado pela Universidade Federal do Pará em Engenharia Civil. Como é que vai da Engenharia Civil para a literatura, gente? E trabalhou por 30 anos no Banco do Brasil. Aposentou-se em 2012 e fixou residência em Paraty, no Rio de Janeiro. Como é que foi essa que loucura é essa de sair dos números para ir para a literatura? É verdade. Monique, eu trabalhei no Banco do Brasil, no departamento, na área de engenharia, né? Então, eu comecei a trabalhar em Belém. Depois eu fui transferido para Campinas. Depois de alguns anos em Belém, a maior parte foi em Belém, né? Eu fui para Campinas, transferido para Campinas. Campinas eu fiquei quase 6 anos. De Campinas eu fui transferido para São Luís do Maranhão. Lá eu passei 2 anos. De São Luís eu fui transferido para São Paulo, a capital. Passei um ano e pouco. De São Paulo eu fui para Salvador. Passei 2 anos. Em Salvador eu completei 30 anos de banco. Já tinha condições de me aposentar. E eu já estava cansado de ficar mudando de cidade para outra, né? Muito cansado. Eu já sabia que eu ia mudar de novo para outro lugar, não sabia para onde, mas eu sabia que já seria mudado. Aí eu aproveitei que eu já tinha condições de me aposentar e me aposentei. Mas, inclusive, porque você não lê o livro. Tem duas crônicas aqui sobre aposentadoria. Um chama-se Projeto de Aposentadoria, alguma coisa que fala. Porque o que eu falo, eu pego muito pesado sobre esse assunto no livro. Assim, pesado que eu digo, eu relevo a sério. Porque aposentadoria muita gente não dá muita importância, né? Mas é uma mudança de fase na sua vida que muda completamente todo o seu ritmo de vida, tudo, né? Você passa 30 anos trabalhando, fazendo aquela mesma coisa, mesmo que seja em lugares diferentes, mas você está sempre trabalhando. Aí quando você se aposenta, você não tem mais aquele trabalho. Você não vai mais sair para trabalhar, você não tem mais horário. Você não precisa acordar às 6 horas, 7 horas. Você não tem compromisso. Você não precisa se preocupar quando é que vai ter férias, quando é que vai. Enfim, agora você também não pode, se você for uma pessoa que é muito ativa, como eu sou muito ativo, você não pode ficar parado também, que você fica doente. Qualquer pessoa fica doente. Não precisa nem ser ativo. Qualquer pessoa que fica parada fica doente, né? Então, quando faltavam ainda 10 anos para eu me aposentar, veja bem, eu já estava planejando, escolhendo um lugar para morar. Eu sabia onde eu queria morar, né?
eu comecei a escolher. E como eu já estava viajando, trocando de cidade para outra, como eu escolhi, não, São Luís é uma cidade muito grande, um pouco agitada, não dá para morar. Salvador é uma cidade maravilhosa, é fantástica, mas não dá para morar. É muito... Só quem mora lá, né? Claro. Em São Paulo nem se fala. Então, Campinas, eu pensei que fosse ficar lá em Campinas. Campinas, eu já estava conformado, mas e é uma cidade agradável para morar. Bom, não deu certo também. Então, por último, eu estava em Salvador. Mas aí, quando eu ainda estava em São Luís, eu vim aqui em Paraty, e aqui eu comprei um terreno, mandei construir escolhi aqui, digo, vai ser aqui. Quando eu cheguei em Paraty, eu e a minha esposa disse, mas é aqui que nós vamos morar. Ela concordou e foi uma cidade que em 2007, então já fazem 14 anos, né? Que maravilha! Foi quando eu vim. Já mudou um pouquinho Paraty, já está um pouquinho, mas continua quase igual do mesmo jeito. E parou no melhor lugar, que é Paraty. Por isso que eu escolhi Paraty. E olha que como eu falei, nos primeiros 18 anos da minha vida, eu vivi em Santarém. Santarém é uma cidade, né, uma cidade fantástica. Hoje já virou uma cidade muito grande, já tem, acho que, mais de 300 mil habitantes, sei lá, já tem muitos problemas, que serve agora só para passear pela sua beleza natural. Mas para morar, eu não moraria mais também lá. Agora, eu tô curiosa com um negócio, Eduardo. A chave virou aí para você na hora de... Quando é que você resolveu publicar o seu primeiro livro? Foi realmente depois que você se aposentou? Quando é que isso surgiu? Você falou assim, agora eu vou me dedicar à escrita e vou publicar. Eu tenho 2 amigos escritores. Um eu falo menos, que é o Jairo Cabo, ele mora no Rio aí. Mas a gente troca muitas ideias. Muitas vezes eu mandava textos para ele olhar e criticar. E às vezes até ele mandava os textos dele para eu criticar, né? E tem um outro amigo escritor que mora em Belém. Esse eu conheço desde os 10 anos de idade, mais ou menos. Então nós temos a nossa amizade há muito tempo. Ele já escreveu outros livros. Esse do Rio já escreveu 4 ou 5 livros também. De Belém também, né? E à medida que eu ia mandando os textos e tal, a gente conversando, a gente trocando ideias, ele antes de eu lançar o meu livro, o meu amigo de Belém, que chama-se Otacílio, do Rio chama-se Jairo, Otacílio me passou um livro de contos dele para eu fazer a revisão, do livro. E quando eu fiz a revisão do livro, ele mandou fazer nesta editora aqui de Curitiba, né? E aí depois ele começou a me incentivar, por que tu não escreve um livro também? Já tem bastante contos, já tem bastante material aí, por que tu não junta e escreve? Aí foi assim que nasceu. Não foi eu não sentei na mesa, vou escrever um livro. Não. Esse segundo livro já foi fruto de muitos textos que depois foram surgindo. Sim. E uma curiosidade, viu? A maioria desses textos eles saem de madrugada, na cama. Eu acordo 2h30, 3h30 da manhã, eu fico acordado, aí me vem aquela... Aí eu venho para cá para o escritório e escrevo. Sempre assim. Aí depois sai o corpo, né, do coisa. Tá? Aí depois eu vou fazendo a lapidação, vou fazendo já com mais calma, mas sai sempre dessa forma. Não sei se sou eu que estou escrevendo. Nunca é. Nós somos só um instrumento, entendeu? Eu falo que nós, escritores, somos usados por uma coisa que quer aparecer, que quer nascer, uma obra que precisa nascer. Então, nós somos apenas um instrumento. Agora, o Eduardo, você falou do Jairo. Inclusive,
Foi o Jairo que montou a sinopse do teu livro, né? Escreveu a quarta capa, né? Isso. Foi acho que Pois é. quarta capa que saiu na Amazon também, se não me engano. Né? Eu tô com ele aqui, eu vou ler para vocês, gente. Agora, antes de eu ler para o pessoal um trechinho, eu queria, Eduardo, que você separasse essa crônica ou esse conto que você mencionou da aposentadoria para ler para a gente daqui a pouco, pode ser? Muito longo. Não, mas é só um trechinho, só para a gente saber o que é. O que eu falo nele? Uma crônica desse, bom, é muito longo. A outra crônica o texto é aposentei, e agora, né? Quando a gente se aposenta, no texto eu começo assim, quando fala com alguém no WhatsApp, no telefone, ou encontra, e aí, está trabalhando? Está fazendo alguma coisa? Aí eu separei, disse, olha, para aquelas pessoas que eu prezo, eu digo o que é que eu estou fazendo. Olha, eu estou trabalhando, fazendo horta, eu estou escrevendo, eu estou lendo, faço caminhada, e tenho muita atividade. Agora, para aquelas que eu não tenho nenhum apreço, eu digo, não estou fazendo porra nenhuma. Eu estou aposentado, cara, eu não faço mais nada. Estou comendo e dormindo. Porque na cabeça das pessoas, trabalhar, fazer alguma coisa, é aquela atividade em que você tem alguma remuneração. Esse que é o significado para muitas pessoas. Você está trabalhando? Não, eu não estou trabalhando. Se não está trabalhando, então não está fazendo nada. Não, eu estou fazendo muita coisa. Hoje, agora, antes de eu vir conversar com você, eu caminhei por 2 horas, 8 quilômetros com esse meu amigo que fez a capa, é meu companheiro de caminhada. Então, é assim. Tem uma horta em casa que faço... Você falou da horta, Eu tenho horta também, adoro horta, gente. Eu sou aquela que rouba mudinha do vizinho para ter em casa. Não chega assim, mas eu tenho horta. Eu planto de tudo. Não tenho mão para rosa. Agora, para erva, legume, verdura, todas as minhas janelas têm horta. E são tomates e pimentão, uma coisa assim... Vou tirar foto qualquer dia para mandar para vocês no feed lá do Instagram. De vez em quando eu posto. Porque horta é muito bom, gente. Então, quem não tem, faça. Então, as crônicas do aposentadoria é essa. A outra é justamente falando desse planejamento que você tem que ter, que você tem que se preparar. Você tem que preparar escolher onde você vai morar, o que você vai fazer, o que você vai morar, onde você vai morar, se você vai ficar na mesma casa, tudo bem. Se você se preparar psicologicamente, porque, né, você sabe que tem muitos casos de pessoas que se aposentam e logo depois terminam um casamento, por exemplo. Que o cara passa a vida toda trabalhando, ele não tem participação nenhuma em casa. Não tem. Quando ele se aposenta, ele vai ficar em casa, aí ele começa a encher o saco da família. Né? E por que isso aqui? Por que isso aqui? Por que está fazendo isso? Por que está fazendo? Porque ele não via, né? Ele não participava. Né? Então, aí não aguenta. Aí não aguenta, a mulher dá um pontapé no cara e vai embora. Tem outros que ficam tão desesperados. Eu sei de casos do Banco do Brasil, porque eles iam voltar lá para o banco, se ajoelhavam, pediam, pelo amor de Deus, me readmitam, que eu não quero mais ficar aposentado, eu quero voltar para trabalhar. Desesperado. Outros caem em depressão, outros se matam. É muito comum isso aí. Isso é muito comum. Que loucura isso, né? É uma loucura. Porque agora, as pessoas... triste é aquele que, quando se aposenta, aí tem que trabalhar para poder se sobreviver. Aí esse é triste, né? É muito doido quando a gente para pensar nisso, né? Porque a gente vive uma vida voltada para o trabalho. Muitas pessoas falam exatamente isso, que quando se aposentam, o casamento acaba, tá de saco cheio porque não tem nada para fazer, entre aspas. Porque, gente, imagina trabalhar 30 anos dentro de uma rotina, onde você tem que seguir horários, onde você lida com as mesmas pessoas diariamente,
onde você tem ali um cronograma. E de repente você acorda, você fala, ué, o despertador não precisa te despertar, você não tem horário para almoçar, você não precisa pegar ônibus para voltar para casa. É óbvio que a pessoa vai sentindo um vazio, alguma coisa desconectada. Eu vejo, porque eu tenho idoso em casa, que já minha mãe é muito aposentada há muito tempo, passou por isso, passou por esse processo. E não só ela, os amigos dela, enfim. Então, assim, essa transição, principalmente quem trabalha na rua. Vocês têm uma ideia do que é trabalhar na rua 30 anos e, de repente, um dia, você não precisa planejar nem as suas férias. Olha que loucura que não deve ser. Ó, tem outra crônica que eu escrevi aqui no livro, que também causou muita... causou para as pessoas que leram, algumas chama-se Corredor da Morte. É outro assunto. Fala sobre o quê? É outro assunto que muitas pessoas evitam de falar, né? Porque a morte é a única coisa certa nessa vida, não é verdade? Você não tem certeza. E se você não se preparar também, você também vai se surpreender com a morte. Você não vai morrer bem. É verdade, as pessoas não... Fala, Eduardo. Então, o corredor da morte ou seja, quando você já atinge por exemplo, eu já estou no corredor da morte. Isso não quer dizer, quando você entra no corredor da morte, isso não quer dizer que você já vai morrer amanhã. Esse corredor, como eu falo, o comprimento desse corredor varia de pessoa para pessoa. Varia de pessoa para pessoa. Tem gente que tem corredor que não termina mais, vai embora e outros vão saindo. E nesse corredor tem portas fechadas. Mas tem pessoas que não têm pressa de seguir no corredor, abre a porta e sai, né? Ou seja, um suicídio, né? Então, tem gente com 20 anos que entra no corredor da morte, gente. Você começa a morrer quando quando você perde a essência. Né? Quando você... A depressão é muito isso. A essência se apagou. Ela existe, mas ela está apagada. Isso pode acontecer com 20 anos, isso pode acontecer com 70. Isso pode acontecer porque você se aposentou, isso pode acontecer porque você perdeu alguém. Então, estar no corredor da morte é um tema bem difícil, porque as pessoas não gostam de falar sobre a morte, né, Eduardo? Não gosto. Não acho que não é agourenta, não sei o que é isso. Teve uma crônica que eu escrevi também, que chama-se Eu Estou com Medo. Eu me inspirei num telefonema que eu estava com um amigo que mora em São Paulo, na época da pandemia. E ele me falou, eu estou com medo, rapaz. Estou com muito medo de morrer. Aí ficamos conversando, tal, mas não, calma, que não é assim, não. Não vai morrer. Enquanto não te expor, não é tipo, te mantém trancado aí, não te expõe, porque ninguém sabe como é que é esse vírus ainda, não sabia, não tinha vacina, não tinha nada. Né? Então fica quieto que tu não vai morrer, não. Aí até brinquei com ele. E olha, rapaz, se não chegar teu dia, tu não morre mesmo. Quando só vai morrer quando chegar o teu dia mesmo. Bom, mas essa declaração dele de que estava com medo me inspirou. Eu disse, medo. O medo também é bom a gente ter medo. Né? É bom, a gente tem que ter um medo. Tem que ter um determinado nível de medo porque o medo é que nos protege, né? Agora, se você se ultrapassa aquele limite saudável, aí você já entra numa neura, né? Uma neura, exato. Mas agora, quem não tem medo nenhum, também está sujeito a sofrer as consequências, porque você não tem medo de nada, aí você vai... Então, o medo não é uma questão de eu tenho pavor disso, não, é uma questão de você se prever, né? Eu estou com um fio elétrico descascado, eu tenho medo de pegar nele, porque se eu posso, eu não sei, eu vou pegar choque e vou morrer, então eu vou ter medo, tem que ter cuidado. Né? A mesma coisa foi com a pandemia, né? Eu ia
queria já, inclusive, tocar nesse ponto da pandemia, né, que você mencionou aí. Dentro dessas tuas 27 histórias, além desse do medo, a gente está entendendo aí que você vem trazendo muitos temas. E logo aqui, o Jairo, na sinopse do teu livro, ele expõe ele, na verdade, faz uma pergunta que você, na verdade, no livro vem trazendo, que é: qual o sentido da vida? A gente viu aí na pandemia muita gente morrendo, muitas pessoas perdendo, ou pessoas que elas amavam por um vírus desconhecido, pessoas que foram embora sem dizer adeus. Então, na capa do teu livro já está aqui: qual o sentido da vida? Pergunta Eduardo em um dos contos. Tem resposta para essa pergunta, Eduardo? Eu acho que isso tá no conjunto de muitas crônicas, muitos contos que eu escrevi aqui, na verdade, né? Mas essa questão de você saber de onde você veio e para onde você vai, esse que é o sentido é o principal sentido da vida, né? Você sempre se questionar. Pessoas que não querem saber disso. Tem pessoas que acham que isso aqui é uma máquina. Morreu, acabou. Já vai apodrecer, enterra, joga fora, sei lá, faz. Né? Então, o sentido da vida é essa. Por que eu estou aqui? Tem que estar. Tem algum motivo. Qual o sentido? De onde foi que eu vim? O que foi que eu já fiz que eu não sei? Ou que ainda bem que eu não me lembro, né? E para onde é que eu vou? Então, esse é o sentido da vida. E tem muitas coisas aqui, muitas histórias que incluem esses questionamentos, esses diálogos, sabe? Em cada conto. Por isso que ele citou isso aí, eu acho. As reflexões, né? Agora, você com o livro publicado, com o livro chegando no mercado, sendo lançado em Flip esse ano, em novembro, como é que está a expectativa? Como é que você vem curtindo essa sua trajetória literária desde a primeira publicação? Na verdade, primeiro, eu não me preocupo com a quantidade de leitores, como diz um amigo meu, Otacílio, o livro deixa que ele vai andar sozinho, né? Mas eu gosto de ver esse livro, principalmente, esse segundo livro já não tem crônicas, é só contos mesmos, e muitos não. Esses contos desse primeiro livro aqui, a maioria foram inspirados em fatos que eu vivi com meus amigos. Eu mudei tudo, né? Mudei nomes, às vezes eu mudei até lugar, sei lá, para não ficar muito. Mas eles, como eles viveram junto comigo, eles leram e perceberam, cada um percebeu: esse aqui sou eu, esse aqui sou eu, né? Então, até pessoas que não conviveram comigo, nunca foram me conhecer já agora, já na idade adulta, quando leram, eles acharam interessante. Eles me perguntavam, uma vez um amigo, foi um oftalmologista que perguntou para mim: essa história que você escreveu foi não lembro mais qual foi, a República de Estudante. Isso aí você viveu nessa república? Eu disse: não, eu não vivi nela, não. Eu frequentava só. Então, mesclou ali ficção com realidade. Isso deixa a gente satisfeito, né, com essa provocação. Meu vizinho aqui da frente não pintou outro, que mora do lado também. A primeira coisa que ele comentou: porra, Eduardo, corredor da morte, sacanagem, hein? Os nomes são muito bons, né? Os títulos que o Eduardo dá
para as crônicas e os contos, são muito bons. Tem algum outro que seja o seu favorito, predileto, que você goste mais, Eduardo? Olha, eu gostei muito do primeiro conto. Esse é um conto realmente, é o Pesadelo. Na verdade, são dois contos, um é o oposto do outro. Um é pesadelo, o outro é alucinação. São dois contos que eu gostei muito. Também surgiram na madrugada. O Pesadelo é uma história do muitas pessoas que leram, foram muitas mesmo. E elas me perguntavam, esse lugar existe? Eu digo, isso não. Então, é a descrição de um lugar muito bom, muito bonito, uma comunidade de pessoas que vivem lá já há anos, né? Como o lugar é maravilhoso, termina numa praia, enfim, tem uma história, eu descrevo toda a estrutura do lugar. E surge uma pessoa lá, de um grupo, 3, 4 homens de paletó preto, uma intimação dizendo que eles vão ter que desocupar o lugar porque aquilo ali tem dono. Isso ocorre muito, né? Pessoas nativas que moram há 100 anos, gerações ali, e chega alguém lá e diz que aquilo é meu. Porque o lugar é muito bom. Pela descrição você vê que aquilo ali é um lugar maravilhoso, né? E já chega com a notificação judicial, que tem 30 dias para desocupar, e se não desocupar, eles vão chegar com a máquina e tal, e vão destruir tudo. E chega, 30 dias depois que eles não desocuparam, isso aqui é nosso, as máquinas chegam começando a destruir, aí o líder da comunidade acorda. Era um pesadelo. Ele não estava acontecendo nada daquilo. Né? Então, teve uma amiga que leu assim, pô, sacanagem, pô, mete um susto. Eu vi outra que foi logo, começou a ler, eu disse, não, está muito calmo, eu vou ver logo o final. Ela leu logo o final. Ele viu, então, plot tanto, né? Isso aí a gente chama de plot, Eduardo. Quando a gente pega o leitor desprevenido. Qual é o nome do outro que você falou? O outro chama-se alucinação. Alucinação também eu já vou contar do final. É uma pessoa que está preso político, está numa cadeia, já está preso, foi torturado várias vezes, e está dormindo, está tendo alucinação. E nessa alucinação, ele imagina um país assim, assado, muito bom, muito legal, aquilo, que tal. Que não ocorre, né? Que não é, né? E de repente ele é acordado no final do texto por um guarda para levá-lo para uma nova sessão de tortura. Né? Aí acaba. Então ele estava tendo alucinação, vendo aquelas coisas boas. Então. Adoro esses plots, gente, adoro. Agora, o Histórias que o Tempo me contou, você pretende, por exemplo, publicar um segundo volume desse livro ou não? Não. Ou ele acabou por aí? Acabou. O segundo livro, o título do livro é o título de um dos contos. Interessante. Estou curiosa para saber esse segundo livro. Você já está escrevendo alguma coisa ou está cedo? Ou você está parado na escrita? Não, eu já tenho 9 contos prontos. Seria para o terceiro. Mas agora já está bem mais lento, né? Eu estou mais quieto. Eu não estou dormindo melhor. Tem uma pessoa falando aqui, eu acho que é da sua família, porque é música também. Tem um que mais gosto, deixa eu conferir o nome. Vai lá trazer o nome, traz o nome que eu quero conhecer. Pode trazer. Quem é Epimussi? É filho, neto, esposa? Meu filho. Ah, o seu filho. Tá aí na live acompanhando. Ele falou que tem um que gosta bastante, que ele vai pegar um nome. Vamos ver qual que ele vai... Eu vou dizer para ele qual é que ele gosta mais. Vamos ver se é certo.
É o sumiço de Ed. Comícios de Ed. Fala sobre o quê? Sumiço. Sumir. Sumiço. Sumiço Fala sobre de o quê? Ed. O sumiço de Ed é a descrição de uma pessoa que morreu. Ela morreu e não se deu conta de que morreu. Ela acorda e não consegue. Ela não consegue abrir o olho, ela abre o olho, mas ela não vê nada, ela só vê uma cena nos olhos dela, vê a vida dela todinha passada, pregressa, né? Como se fosse um filme. E ela achando que não consegue mexer o braço, perna, nada, porque tá imóvel ali, né? Aí vai passando com o tempo, aí depois, de repente, ele percebe que já dá para levantar, ele senta na cama, levanta e ele não vê nada em volta, não consegue enxergar nada, nenhum objeto, né? Nem parede, nem nada. Ele só levanta e a única coisa que ele vê é um ponto de luz na frente, longe. Aí ele vai seguindo. Eu vou ver o que é que tem lá na frente, naquele ponto de luz. Aí, à medida que ele vai aparecendo, aquela luz vai aumentando, ele some, engolido pela luz. É uma imaginação de como se dá a morte. Então, Muito bom, né, Paulo? eu sigo a doutrina espírita. Eu não sei se você já percebeu. Muito bom, né? Ai, gente, sou doida pra ler. Aonde que o teu livro tá à venda, Eduardo? As pessoas podem comprá-lo físico e digital. E aonde está à venda? Tem na Amazon e tem o site da CRV também. Mas eu acho que a Amazon é mais rápido. Tem na Amazon, gente, a versão física. Tem. A digital tem também ou não? Tem física e o e-book. Já gostei. Física e o e-book. Qual é o teu Instagram? É EduMussi54. Vou botar aqui para vocês, gente. Já corre lá. Já segue o nosso escritor. Ó, EduMussi54. Assim? Isso. EduMussi54. Isso. Já corre lá, já segue o nosso escritor. Quem quiser comprar autografado, 54 você consegue? Eu nasci. Hã? Quem quiser comprar autografado com você, consegue? Pelo Instagram? Eu não tenho nenhum exemplar aqui em casa. Ah, entendi. Então, tenho 60 exemplares, foram todos embora. Ah, que maravilha! Então, só pela Amazon mesmo, gente. Que vocês vão conseguir, tá? Tá aí, ó. EduMussi. Posso mandar um textozinho agradecendo. Posso mandar um texto de autógrafo, a pessoa imprime e cola no livro. Eu posso fazer a mão mesmo, eu faço a mão, digitalizo e mando. Acho justo isso. No mundo digital, né? Não é assim mesmo agora? A gente assina documentos sem estar presente, não é verdade? É verdade. Ai, muito bom isso. Bom, lembrando que o segundo livro do nosso autor vai ser lançado na Flip, que vai acontecer em novembro, lá em Paraty. Ele falou que não queria falar muito sobre, para não dar... Deixa materializar primeiro, e eu acho super justo. Querido, o podcast está aberto para você voltar quando você quiser. Quando você lançar o teu livro, me manda o link que eu vou compartilhar nas minhas redes, para que todo mundo saiba que o seu livro está sendo publicado na Flip, que é uma feira literária maravilhosa. Teu filho está falando aí, achei. Gosto do texto Minha Vida. Agora eu quero saber, que texto é esse? Ah, minha vida é a minha vida. O texto é a minha vida, resumida. Então, é muito longo também, não dá para contar. É muito longo. Ele falou aqui, pede para ele comentar. Eu posso resumir? O que eu posso resumir é que eu disse no texto que eu acho que desde quando eu nasci eu tenho um anjo da guarda que está sempre me acompanhando. Eu acredito. Porque eu já passei pela minha vida em várias bifurcações, sabe? Bifurcação
que se você for para cá, aí eu fiquei imaginando, se eu fosse para cá de outro caminho, como é que teria acontecido? Então, a primeira bifurcação que eu tive foi quando eu entrei para a universidade, em 1973. Não vai ser tão longo assim pelo tempo, não. Se acalme. Então, logo que eu entrei na universidade, no curso de engenharia civil, eu tinha feito um concurso do Banco do Brasil meses antes e passei no concurso. Só que eu fui nomeado naquela época para trabalhar em Marabá. Marabá é uma cidade do interior do Pará. Aí eu fiquei naquela, e agora? Eu largo a universidade e vou trabalhar no banco, ou sigo para trabalhar, largo o banco e sigo para a universidade. Eu fiquei naquela dúvida até o último momento, mas o último momento mesmo. Eu fiz todos os exames médicos, aí fui numa agência para assinar já o contrato e pegar a passagem aérea que o banco dava, pagava a passagem do avião para ir para Marabá. Sentei na frente do funcionário, ele me passou a passagem, passou os documentos para assinar. Eu olhando para aquilo tudo, aí eu olhei para a cara dele e disse: eu não vou ficar, não. Eu vou largar, não quero banco, não. Ele tomou um susto. Disse: rapaz, e por 1973, o salário do banco era muito bom, era uma fortuna, era bom. Tu vai largar um emprego desse? Bom, eu disse: não, eu sou novo, eu ainda tenho muito tempo para seguir. Não vou, não. Ele ficou meio chateado, aí ele recolheu os documentos, abriu a gaveta, pegou, então assina essa carta de desistência. Aí eu assinei e fui embora. Então, foi naquele instante. Então, foi o meu. Aí, se eu tivesse largado, que fosse para o banco, eu não sei se eu estaria vivo hoje, porque eu ia para uma cidade do interior, funcionário de Banco do Brasil no interior, naquela época, passava o dia inteiro trabalhando, à noite enchia a cara de cerveja, barrigudo, e aí assim, morto. Né? A segunda bifurcação foi quando eu me formei. Estava formado em engenharia civil e, bom, agora eu vou trabalhar, né? Tinha duas opções de trabalho já, duas propostas, não que me ofereceram, né? Eu fui em várias consultoras e peguei duas que me ofereceram trabalho. Uma seria em Belém, próprio em Belém, que trabalhava numa construtora, construía prédios residenciais. E a outra era um pouco maior, fazia obras grandes, e seria em Manaus. Eu disse: eu vou optar por Manaus, que ganha melhor, é uma empresa maior. Nesse intervalo, um ano antes, um semestre antes, eu tinha preenchido um formulário na universidade solicitando bolsa para pós-graduação na USP, em São Carlos, na CAPES, né? E eu já tinha esquecido dessa bolsa, desse formulário. Então, eu fui na construtora, está combinado, vamos estar no mês que vem, você viaja, quando estiver mais próximo da viagem, você passa aqui para assinar todos os documentos, com a sua carteira. Tudo bem. Quando eu volto para casa, tem uma carta do correio da universidade. Eu até estranhei, abri, eu disse: olha, você foi contemplado com a bolsa para São Carlos, para estudar em São Carlos. Aí eu disse: e agora? Aí eu fui na construtora, até então ainda não sabia qual seria o meu salário. Aí eu fui: senhora, teu salário, eu acho que vai ser mais ou menos isso. Tal. Eu olhei, o valor da bolsa era bom, era o bolsa da CAPES, né? Era quase igual àquele valor da construtora. Eu disse: sabe uma coisa, eu vou estudar, continuar estudante, não vou mais para Manaus, não. E fui para São Paulo, para São Carlos, passei 2 anos e meio fazendo pós-graduação lá. E não concluí a pós-graduação, o mestrado, estava fazendo mestrado. Por quê? Porque quando faltava um semestre para terminar o mestrado, eu tirei um período de recesso lá da Universidade em São Carlos e fui a Belém, fui na universidade porque quando eu peguei essa bolsa, eu tive que assinar um termo de compromisso de que, ao terminar o mestrado, eu teria que obrigatoriamente trabalhar por 2 anos na Universidade Federal do Pará, se não
fizesse isso, se não cumprisse isso, eu teria que reembolsar a CAPES inteiramente, todo o dinheiro que ela tinha investido em mim. Era uma grana, né? Mas, é claro, eu assinei com prazer, porque era um emprego garantido, né? Sim. Então, eu fui lá e disse, olha, faltando um semestre para eu terminar, como é que a gente vai fazer para... Aí o cara disse, olha, o governo federal mandou suspender todos os... tudo com qualquer tipo de contratação, não tem contratação de nada. Aí eu disse, e aquele documento que eu assinei? Pode rasgar aquela porcaria que não vai valer, não vale mais nada. Aí eu estou desempregado, né? Estou desempregado. Mestrado não prepara a gente para o mercado, mestrado prepara a gente para trabalhar, dar aula, né? E aí, bom, voltei para casa, aí eu digo, que agora? Aí, passando no caminho, eu vi lá numa banca de revista concurso para o Banco do Brasil. Eu digo, eu acho que eu vou fazer de novo. Sensacional! Fiz o concurso do Banco do Brasil, passei, eu fui no 28º lugar na época, fui chamado logo, imediatamente. E pronto, eu entrei para o Banco do Brasil e larguei o mestrado, não terminei mais, não pude mais voltar lá, pronto, ficou por isso. E agora estou aqui. Sensacional! Como é que a vida nos coloca exatamente onde nós temos que estar? Não falei dos meus casos, dos meus pessoais, de família e tudo mais, porque está lá no texto. Que maravilha! Gente, lembrando que o nome do livro do nosso autor é Histórias que o Tempo Me Contou, que é composto aí por 27 histórias que o nosso escritor acabou de contar pra gente, algumas delas, né? Outras favoritas, histórias de como nasceram, como aconteceram. Então, tá tudo lá na Amazon, formato físico, digital. O Instagram do autor está aí nos comentários e eu vou marcar ele aqui na live. Vocês podem assistir a entrevista pelo Spotify, Anchor, Amazon Music e canal do YouTube. Do livro Não Me Livro. Eduardo, querido, quero muito te agradecer, tá? Pelo seu tempo, pelas suas histórias, pela sua simpatia. Dizer que eu só desejo todo sucesso, que eu com certeza não, mas eu vou tentar ir na Flip no lançamento do seu livro, que é aqui do meu lado. Então, muitíssimo obrigada, tá, querido? Obrigado. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que daqui a pouco eu volto com mais entrevista com autores nacionais. Eduardo, tchau. Beijo, querido. Obrigada. Tchau.